Vamos continuar com o Rav Shai Ovad. עליונים בשמיים. לא הספקתי ללמוד היום טוב, התפילה עברה לי, לא הצלחתי. A pessoa está passando um dia difícil, está conversando com a Hashem, falando, Deus, desculpa, não consegui rezar como eu deveria hoje, no tempo que eu deveria, e a coisa hoje está funcionando de um jeito esquisito, o meu ânimo de estudo está diferente. Acordei ainda com sono, mas dormi 8, 9 horas, já está mais que suficiente. Ainda assim, estou com muito sono, está difícil, o que está acontecendo? אתה נלחם, יש לך A pergunta é, calma aí, Atani Ham, você está lutando? Está lutando contra uma inclinação o tempo todo? כיסופים, אתה רוצה את השם. Você quer Hashem, você quer Deus e está lutando para fazer a vontade dele, mesmo que no dia você alcançou menos do que o normal? שכח שגדול בשמיים. Seu mérito e a sua recompensa é gigante no céu. וזה כותב על לשם שבו ואחלמה. E assim escreveu o Leshem. אומר על בשער העקודים, פרק א' עוד ז', כותב הרב, יש מי ששורש נשמתו בעולמות ביע, Ele explica, tem aqueles que a raiz de sua alma está no local espiritual, והוא קרוב המקומות אשר שם תוקף כוחות הרע. e lá a força que domina é a força da impureza. Então a dificuldade em acordar, em se afastar de coisas que o atraem, às vezes é comida, às vezes é passear muito, às vezes, sabe, tudo que a gente vai estudando na Torá e a gente entende que é proibido, se a origem espiritual da alma daquela pessoa for de lá, quer dizer que o conserto dela pertence àquele local. Não quer dizer que ela é melhor nem pior do que ninguém. Simplesmente o conserto espiritual daquela alma vai ser mais difícil. Mas ainda assim está sendo um grande mérito de receber uma tarefa. Sempre que você tem um trabalho, você tem recompensa. Então a Hashem pega e fala, o seu trabalho é esse. Vai ter o trabalho, sabe, no departamento A, departamento B, C, várias áreas de trabalho. A Hashem pega e fala, você vai ter o mérito de ter esse trabalho e através do seu trabalho bem feito, da onde te concerne, você assim desse jeito vai ter recompensa. אחד, איפה הנשמה שלו נמצאת? בעולמות ביע למטה, למטה בקליפות. עכשיו, E tem ainda aqueles que a origem da alma é de um local baixo, 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 no local de impureza muito mais dura. הוא מנסה לשרוד את היהדות, Então, esse que tá nesse nível, que tem esse nível de alma, ele tenta sobreviver o cumprimento das mitzvot. É algo muito difícil. Para cumprir esse, para cumprir aquele, para cumprir o outro, para estudar, para entender. Uau, ele não consegue entender como para os outros é muito mais tranquilo, muito mais fácil. E para ele, parece que ele tem que abrir o mar, tem que acontecer um milagre assim incrível para conseguir cumprir as leis da Torá. והוא נמשך לרע כל הזמן כמו E ele é puxado e atraído para o mal toda hora, todo o tempo. מגנט. Como magnético, como uma força magnética. כאילו מושכים אותה לרע כמו מגנט מושכים אותו לשם. אומר הרב, והוא עלול לחטוא יותר. Explica o Rav, e ele tem uma propensão maior em pecar. והוא עומד תמיד בניסיונות. E ele tá o tempo todo passando por teste. Tá toda hora sendo testado. אנשים מדברים, אומרים לך, תשמע, אני לא עומד בזה. São pessoas que vêm falando pro Rav, eu não consigo... Eu não consigo lidar com essa dificuldade. A transgressão me puxa para dentro dela, é muito difícil para mim. Assim o próprio Rav, não sou eu falando, sim. O Rav explicando, dentro da experiência dele, pessoas que chegam para ele e falam, Rav, esse tipo de coisa para mim é impossível. E se varia, né? Tem muitos departamentos. הוא לא מניח לי. אני לא צריך לסיים איתו. הלשם כותב תירגע, O Leshem explica, fica tranquilo, se acalma. השכר שלך בשמיים, אין לך מושג מה מחכה לך בשמיים. A sua recompensa é gigante no céu, você não tem nem noção do tamanho da recompensa que você está para receber pela sua resistência, pela sua luta constante, pela sua dedicação. אומר, הוא מוכרח להתבונן תמיד הלכה בזהירות יתרה, ובפרט מי שמציאותו נמשכת דרך הרע ממש, שיש צד עבירה ביצירתו, כמו בני 9 מידות, וכל שכן בני נידה, בני אברהם רחמנא ליצלן. Agora ele começa a explicar em termos técnicos na Torá como puxar uma alma de um local impuro. Então, assim, eu vou trazer só um resuminho, só por alto, para vocês terem noção do que está sendo dito. Ter a relação, no momento da relação, se for de dia,
é um agravante. Se a mulher estiver impura, óbvio que essa impureza é só de judia, significa nidá. Ou seja, várias outras coisas que não são nem muito prazerosas de falar aqui. Tudo que estiver envolvido em transgressão, em sofrimento, em transgressão, né, de modo geral, assim, a gente acaba que resume, de impureza, certo? Isso é feito... Bom, eu não vou me alongar nem especificar, mas existe lei de... Outra coisa que é mais tranquilo de falar, eu acho, é ter relação pensando em outra, ou ela em outro, ou seja, tudo que está ligado em sujeira, com sujeira, impureza e transgressão, se for feito, certo? Vai ser o nível de alma que vai ser puxado. Então o momento da relação é um momento que exige, é quase que um ritual, é algo que exige uma preparação, uma mentalização, uma kavaná, que é uma intenção, você saber qual que é o motivo, qual que é o propósito. Óbvio que tem prazer incluso, tem desejo físico incluso, mas não é também para coisa virar, né, não sei, religioso, a pessoa falar, calma. Você vai ter o entendimento, através do entendimento você vai saber de qual que é o objetivo daquilo. E aí você vai sim pegar certas regrinhas, momento do dia e situação, a luz apagada ou acesa. O Rav Mereliel explica detalhes por detalhes de tudo exatamente como deve ser. Ele traz isso bastante da Kabbalah, de como deve ser a relação para a pessoa trazer a alma mais elevada do mundo espiritual mais elevado de todos. E para quem fizer o oposto de tudo isso, vai justo puxar uma alma com nível de impureza do outro lado. Mas é claro que tudo isso são probabilidades. Quanto mais certo você fizer, mais chance você vai ter de descer aquela alma. Mas se tiver decretado no céu que vai descer uma alma do local da impureza, assim como desceu Esav para Yitzhak Avinu, o que já está decretado, ok, você vai fazer o que você deve fazer. Porém, na prática, assim como foi decretado, é como vai ter que acontecer. O filho de Hizkiel Amelech também Menashe, e daí por diante, mesmo com todo o empenho de fazer a coisa do melhor jeito. Ou seja, você vai ter uma probabilidade de 98% de chance de sim conseguir puxar a alma do lado da santidade dentro da receita certa. E é simples, é sabido, fique claro, que é alguém que vai estar em risco, em alto risco constante. Porque a diferença é alguém que veio de uma origem espiritual elevada, ele tiver uma ameaça, alguém irritando, a reação vai ser, sabe, tentar acalmar as coisas. No máximo ele vai, sabe, sair andando rápido e se afastar. Agora, você pega alguém do nível de impureza, de uma origem de alma mais impura, aí ele vai querer pegar uma faca e matar, certo? Ele vai estar disposto ali a fazer coisas com muito mais crueldade, daí por diante. Também זה עולה לשמיים, כולם אומרים, תשמע, זה אולי צריך מחלקה מיוחדת בשבילו, איפה נשים אותו, איך הוא נראה, זה מטאור בשמיים. E aqui, quando a gente vê alguém assim, a gente fala, o que vai fazer com essa criança? O que vai fazer com essa pessoa? Ela não tem limite, arruma problema o tempo todo, e etc. Mas ele luta para não fazer, para fazer o mínimo possível de mal. E aqui o Rav tá falando que no céu vai estar todo mundo comemorando por ele é gigante no céu. Ou seja, no Olam HaEmet, no mundo da verdade, esse é inacreditável. Ninguém consegue ter noção do quão grande é lá no mundo da verdade. Do nada, quando ele falece, vai subir, todos os tzadikim saem perante ele para receber, Deus ele mesmo desce e vem receber a alma desse grande, aparentemente transgressor, mas aqui a gente está vendo que ele vai ser recebido como um grande justo. Falou, não, mas o que é isso? É um mundo invertido aqui em cima. Falou, isso aí, o mundo invertido. Sabe, os mundos inferiores que essa alma veio? Que grandes guerras ele travou contra o mau instinto. Para ele sobreviver e ter sobre sua cabeça uma kippah. Para ele cumprir o Shabbat. Quanto ele lutou, batalhou e guerreou
pela sua santidade, para não olhar o que é proibido, para, certo, fazer tudo com relação aqui do chá, que é a sua própria santidade, não escutar a lachonará de ninguém, não escutar todo tipo de música que fala promiscuidade. Ele teve vontade de escutar, ele teve vontade de ver, ele teve vontade de fazer, ele teve vontade de muita coisa, mas ele se segurou o máximo que ele pôde. יש אחד נולד, ככה הרב מביא תכף, נסיים אותו. הוא כמעט שאי אפשר להתגבר על יצרו. E ele está numa situação que quase que ele não consegue vencer sua má inclinação. כמעט, ואי אפשר להתגבר על יצרו. Quase ele não consegue vencer sua má inclinação. וגם את זה לוקח הקדוש ברוך הוא בשמיים בחשבון. E até isso Deus traz em conta quando vai fazer o peso dos méritos no Tribunal Celestial. ומהם כל הרשעים והפושעים אשר כל משכמי עולם והם סוד מה שכתוב דמעת העשוקים ואין להם מנחם. לכן לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא את מה הוא בוחן, איך הוא בוחן, איזה כלים קיבלת לעבודת השם. Então o que Deus no final vai julgar? Ele vai julgar quais foram as ferramentas que você recebeu para a Avodat Hashem, para o serviço divino. מה היסודות שלך? Quais são os seus fundamentos? Suas fundações? A intenção é quem foi seu pai, quem foi sua mãe, quem foram seus amigos, qual bairro você cresceu, qual sociedade você cresceu, qual escola você estudou. Então esses são as fundações e as ferramentas que ele teve para fazer sua Avodat Hashem. מאיפה באת? De onde você veio? המלך הוא כותב Então escutem, o Marco, que é um dos alunos do Arizal, explica, aqui explicando mais do lado da Kabbalah. שאותו בשמיים לא ידונו כמו כולם. O tribunal, o julgamento dele no céu não vai ser o julgamento como toda pessoa. כך הוא כותב, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לדון אותו, הוא דין קשה. הוא צריך Ele explica que Deus, Akadosh Baruch Hu, o sagrado bendito seja, não pode julgar ele assim como todos. הוא יהיה לו דין קל. Ele vai ter um julgamento muito facilitado. כך הוא כותב, המלך הוא שאר הגלגולים הקדם על ל"ח. E assim explica o Marco em Shara Gilgulim, no portão das reencarnações, no portão Lametet 39. אמר לי מורי, לפי שזאת הפעם הראשונה שצאתי ממקרה הקליפות, יש לי תוח גדול להכניע את יצרי, וזוהי סיבת העצבות והדאגה שיש לי תמיד. אמר הוא כותב, למה אני דיכאוני? למה אני תמיד דיכאוני? Em outras palavras, o Marco explica por que eu estou sempre em depressão, por que eu estou sempre triste. שאלתי את הרב שלי, הרב, למה אני ככה בדיכאון, בחרדות, Perguntou pro Rav, por que eu tô sempre com sentimentos difíceis, negativos, tudo tá tão difícil? בפחדים? מה יש לי? Medo. ואמר לי מורי, כי אין עוונותיי נחשבים לפני השם יתברך. Aí ele respondeu, porque as minhas transgressões não são contadas perante Deus. הארי אמר לו, תשמע, את העוונות שאתה עושה בשמיים לא מתייחסים לעוונות שלך כל כך. Então, em outras palavras, disse, as suas dificuldades, as suas transgressões lá no céu não se relacionam muito com essas transgressões. Com que isso se parece? Com alguém com uma camisa branca, depois de ter feito rali, a camisa está inteira de lama, e caiu mais uma gotinha de lama na camisa dele branca, inteira de lama. A camisa já está marrom, nem branca mais a camisa é. Aí cai mais uma gotinha de lama. Qual que é a relevância dessa gota de lama para toda a camisa que já está toda enlameada? Nenhuma, se anula. Agora, alguém que está com a camisa totalmente branca e é uma alma super elevada, de um local muito, muito elevado, caiu uma manchinha, vai fazer toda a diferença. Vai ser muito cobrada por aquela mancha. כתבת המון מהקליפות. בסדר, אני קוראת עליה, אני תראה. Aí responde alguém dos alunos que estão escutando a aula, respondem para ele, então nós somos os maiores da geração. אני גם להסביר לא יודע. אני יודע. O Rav falou, nesse nível de estudo, nem mesmo eu sei explicar. Eu só tô lendo o que está escrito aqui. רק לקרוא לכם, לא יודע אפילו להסביר. Eu só tô pegando a explicação dos grandes sábios e passando. Eu não tenho nem força para explicar a explicação deles. De tão mesazea, né? De tão sinistra que é, e estremecedora que é essa explicação. Porque é algo que vem inverter tudo como a gente estuda e entende, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. הוא אומר, כי לפני השם יתברך כמו עוונות זולתי, לפי שאני עדיין בין הקליפות וצריך תואר גדול לצאת מהם. ולילא זה כמעט בקלות גדולה הייתי יכול להיות חסיד גדול. הוא אומר, אני כל כך משתדל, ולא הולך לי. אז אנחנו גדולי הדור הרע. Ele falou, a gente ainda está se colocando numa situação desse que veio de uma origem espiritual difícil.
Falando, eu tento tanto, me esforço e nada acontece, o que eu faço? זה כותב הגאון מווילנה. E agora ele vai trazer o Gaon Mevilna. הגאון מווילנה כותב ככה, הוא אומר ככה. הגאון מווילנה שלמה, No livro Even Shlema, פרק א' עוד ח', כותב הרב, יש מי שנפשו טובה בטבע במידותיה. הוא נולד בלי צרות נפש. כל הזמן הוא בשמחה. fala, por outro lado, tem a pessoa que nasceu num estado maravilhoso. Tá o dia inteiro feliz, alegre, não só o dia inteiro, mas sempre você vê ele tá alegre, tá feliz, tá tudo dando certo, e tá num trabalho que ganha um bom salário, os pais amam ele, suporte financeiro ele tem, ensinam pra ele Torá, tudo que precisa, ele dá suporte pro filho. כל הזמן מה שהוא נוגע הולך לו טוב ברוחניות. O que ele toca vira ouro, na parte espiritual, na parte material. את התפילה הוא רק Aí ele não pode pegar um livro, que pronto, ele já dá aula daquele livro, ele entende tudo rápido, tudo fácil, não tem dificuldade de atenção, nada, tudo easy. מתחיל השם שפתיי תפתח, טק הוא בדבקות. Começou a ter filá da Amidá, Hashem Tzfatai Tiftar, quer dizer, logo o início da Amidá, a Rav disse o quê? Pá, tá aqui um segundo, ele já tá conectado com a reza, e cada palavra, cada letra, cada entendimento, cada musag, que são os conceitos de cada parte da reza, ele entrou ali, tá conversando com Deus, tá se relacionando com a reza da maneira que realmente tem que se relacionar. Que é a famosa Kavaná, que muita gente pergunta, o que é Kavaná? Como é que eu faço Kavaná na reza? É isso. É através do entendimento, saber sobre qual tema você está conversando com Deus e entrar ali, fazer suas adições junto com aquele segmento da reza, com aquela bênção específica. E o Rav está falando justo que é alguém que tem uma facilidade muito grande de se concentrar e de fazer rezas elevadas. הוא לא עושה הכנה אפילו. הוא אומר, Ele não precisa nem se preparar para fazer a reza, já chega direto e consegue se conectar. למה צריך שהחסידים שעה לפני, שעה אחרי? Para que precisa os Hassidim, igual eles fazem, 1 hora antes da reza? Param tudo, se concentram, pensam no que vão rezar, e depois, ainda 1 hora, ficam na sinagoga, depois da reza, para fazer o posterior da reza. Ou não, esse daqui, ele é tão talentoso que nem isso ele precisa. אתה מבין? הוא בא ישר איך הוא מתחיל השם שפתיי, פח הוא כבר דבקות עולמית. אז אומר הגאון, ואף על פי כן הוא רשע. Aí o Gaon Mevilna vem e fala, e mesmo assim, esse era chá. תשמעו רבותיי, אני קורא את הלשונות שלהם. Aí o Rav ainda se explica de novo, fala, pessoal, eu tô lendo o jeito que eles explicaram. Isso daqui não tá sendo dito por mim. Eu tô simplesmente só transmitindo o que eles explicaram com a linguagem deles. אני קורא את הלשונות שלהם. אני לא נותן שום הסבר פה. לא מסביר. אבן שלמה לגאון מווילנה, פרק א' עוד ח'. יש מי שנפשו טובה בטבע במידותיה, ואף על פי כן הוא רשע. Falou, ele trouxe dentro do Even Shlema, do livro do Gaon Mevilna, que tem aquele que vai nascer com uma natureza, com midot tovot, com boas características, e ainda assim ele vai ser um transgressor, rachá. ולזה נותנים לו כל שכרו בעולם הזה. E por isso dão todo o mérito e todo o pagamento nesse mundo, no Lamazé, e anulam no mundo vindouro, no Lamabá, no mundo da verdade, ele perde tudo. לא יהיה לו חלק בעולם הבא. אתם מבינים איך דנים בשמיים? Aí ele ainda faz uma pergunta bem intrigante. Vocês estão entendendo como é feito o julgamento lá no Tribunal Celestial? למה זה עליונים תחתונים תחתונים עליונים? Por que os sábios dizem que o que é Elionim, o que é elevado, Tartonim, é rebaixado, o que é rebaixado é elevado? מה אומר הגאון מווילנה? נקרא רשע ונותנים לו כל שכרו בעולם הזה שלא חלק לעולם הבא פני שהיה לו לנקה לעשות טוב ולא רצה. Então é isso, o Gaon Mevilna explica que por que esse que nasceu com Medot Tovot, com boas características e todas as ferramentas, a família certa e tudo certo, ele não tem parte no mundo vindouro e é pago para ele tudo nesse mundo, porque ele com muita facilidade conseguiria alcançar grandes obras, grandes movimentos. Ele seria talvez o Rishon LeTzion, o primeiro, o maior de todos os sábios de Israel, ou estaria ali no top 10, estaria trazendo uma influência poderosíssima para o mundo. E ele nada mais fez do que viver como mais um judeu qualquer, porque ele se comparou como qualquer judeu. מה? לא. אם הולך לך חלק, תתחיל כבר, תיכנס בעבודת השם. תתאמץ, אתה צריך מאמץ. לא מדובר, גם מדובר באחד שמזלזל.
פה הוא כותב, הוא טוב במידותיו, כן, ואף על פי כן מה, הוא לא מנצל את זה כמו שצריך. Então aqui o caso que está sendo explicado é sobre aquele que despreza. Ainda assim o nível de desprezo é algo muito... É muito elevado. Como assim despreza? O que ele despreza? Ele vai para reza, estuda, certo? Não deixa faltar nada, entende todas as bênçãos. Só que Hashem vai esperar dele algo ainda muito maior. Ele tem o papel dele no mundo é alcançar o nível 1000 espiritual. Ele chegou aqui no nível 100, Deus espera que ele chegue no nível 1000. Se ele entrou no nível 100 e sai no nível 150, 200, não vai ser suficiente, porque o que ele tinha que alcançar era algo muito maior. לא שעכשיו הוא באמת, הוא בא ומתפלל בדבקות, אז הוא יענש על זה, לא על זה. הוא לא בא להתפלל אפילו. אתם מבינים? הוא היה צריך לנצל את הכלים שנתנו לו. הוא לא מנצל אותם מספיק. ואז אומר הרב... As ferramentas e todo o benefício que ele recebeu, que era tudo isso foi em prol de um objetivo, ele utilizou disso e não alcançou aquele objetivo. Por isso ele vai ser cobrado e vai perder a parte no mundo vindouro. ועליו נאמר לנפשה כי גמלו להם רע, אבל מי שנפשו רעה, זה ממש אומר הגאון, ויש לו תמיד מלחמת היצר. Porém, aquele que tem a alma ruim, e ele está o tempo todo em luta, em combate contra uma inclinação, o Yetzer Hara. לפי צרה אגרא. Lefum Tsara Agra, de acordo com o sofrimento assim, ele vai ganhar. ואף אם לפעמים נכשל בעבירה, E mesmo que ele caia em transgressão, אומר הגאון מווילנה, explica o Gaon Vilna, אין הקדוש ברוך הוא נכנס איתו לפנים משורת הדין. Hashem não vai cobrar ele até mesmo por transgressões pequenas. שתהיה הכוונה, אין הכוונה שרבי עקיבא היה מעביר ורבי אליעזר הגדול לא מעביר. Então aconteceu um Shnat Batzoret, um ano sem chuva na terra de Israel, na época que Rabi Akiva vivia, e o Rav de Rabi Akiva rezou, fez uma reza, uma tefilá para Hashem, perante todo o povo, para que Deus descesse chuva, e não desceu. Depois veio Rabi Akiva e fez sua reza, e a chuva desceu. E aí ficou todo mundo indignado, o que aconteceu? O que Rabi Akiva é maior do que o seu Rav, do que o seu mestre? E os sábios explicam. שניהם היו מעבירים על מידותיהם. Os sábios explicam que Rabi Akiva Ma'avir al-Midotav, quer dizer, ele trabalha suas características pessoais. Ou seja, tem a parte do cumprimento das mitzvot, tem a parte da reza, tem muitos departamentos. As midot, por exemplo, vir alguém humilhar, você, de certa forma, deixar isso... Falar, não vou aqui agora fazer uma tempestade em um copo d'água, não vou aqui, beleza. Você me distratou, você falou uma palavra de um jeito que eu não merecia, não me importa. Vai, segue teu rumo, faz o que você acha que você tem que fazer. Eu vivo a minha vida também aqui normal. Eu não vou aqui, a gente não vai brigar, eu não vou te processar, a gente não vai aqui agora abrir um tribunal por conta disso. Ou seja, Ma'avir Midotav. Chega a esposa para o marido, ou o marido para a esposa, então insistente numa coisa que realmente não tem problema na lei judaica. Você fala, quer saber? Tá bom, vai. Eu permito, não tem problema. Ah, não vou gostar, vai ser chato. Mas tudo bem, quer saber? Eu aceito isso. E fica algo geral, fica algo... Você aceitar aquilo que te causa sofrimento. Você aceitar aquilo que você não gostaria. Óbvio que não vai aqui ferir a lei judaica, não é disso que está falando. Mas esse que sempre vai Ma'avir al-Midotav, que vai se anular pela vontade do outro, sem que isso fira nenhuma lei da Torá, então isso significa Ma'avir al-Midotav. E esse que consegue ter essa arte, ter esse trabalho pessoal, ele vai ter um mérito, no final das contas, mais elevado no céu. אז מה זה מעביר זה לא מעביר? אומר הרב שהיה טבעו מוכן לכתוב בחטאים. E aí explica o Rav que Rabi Akiva, ele tinha uma teva, uma natureza muito mais difícil do que o seu Rav. שאין השכל מרחיקם. רבי עקיבא הוא היה בן גרים. Rabi Akiva era filho de Gerim, de convertidos. הגוי, אין לו ויתור לגוי. הוא לא יכול לוותר הגוי. Então o não-judeu, ele tem características pessoais muito mais difíceis, porque ele não estuda a Torá. Então como ele vai se acostumar, se adaptar a passar sobre suas características pessoais, passar sobre as suas midot, sobre o seu ego, sobre as suas vontades? É mais difícil. Então como ele é filho desses que têm essa dificuldade em ceder, ele também veio com essa característica. הוויתור של רבי אליעזר זה בא מכוח המידות שלו.
E pela força das midot de Rabi Eliezer, que era o Rav de Rabi Akiva, ele tinha esse poder de levater, de deixar passar. כיוון שזה בא מכוח המידות, זה נקרא אין מעביר על מידותיו. מה זה אין מעביר על מידותיו? אולי צריך מאמץ להעביר על מידותיו. Porque Rabi Eliezer não precisou de esforço para passar sobre as suas midot. Rabi Akiva ele lutava dia e noite com isso de deixar passar sobre o seu ego, sobre a sua vontade. אבל רבי עקיבא שהוא בן גרים, בטבעו הוא לא מעביר על המידות. Então Rabi Akiva, como ele era filho de convertidos, ele não tinha essa característica natural de passar, de ceder pelas suas vontades. Ele tinha uma vontade e era muito difícil para ele ceder pelo outro. והוא יצטרך להפך את הטבע שלו להעביר על המידות. E por essa grande dificuldade que ele teve de sobrepor a sua própria natureza, ele foi considerado como, dentro de certo aspecto, maior do que seu próprio Rav. באו חז"ל ואמרו, נכון שרבי אליעזר מעביר על המידות, אבל הוא מעביר על המידות מצד הטבע. Então isso que Rabi Eliezer Ma'avir Alamidot é da própria natureza dele. Isso que Rabi Akiva Ma'avir Alamidot é contra a natureza dele. Foi um trabalho especial que Rabi Akiva assim fez para ter esse mérito especial de ter chovido através da sua reza. זה דבר שחוקוק בו, דבר שמוטבע בו. בשמיים זה נקרא כאילו לא מעביר על מידותיו. Então, no Tribunal Celestial, Rabi Eliezer é considerado como que não Ma'avir Alamidotav, não anula seu próprio desejo. Não porque ele realmente não anula, ele sim anula, mas ele não se esforçou, ele nasceu com esse presente. Rabi Akiva nasceu sem isso. Ele se empenhou muito até entortar sua própria natureza. Então, disso, no céu, é considerado como ele o quê? Cede a sua vontade pela vontade do outro. אבל רבי עקיבא שנלחם על הדבר, זה נקרא מעביר על מידותיו. ואז אומר המעביד יסוד. אומר המעביד, כי כולם מכוונים לעבודת בורו, אם להיות מעשה שניהם פעולותיהם שוות. מה אנחנו רואים בשמיים? Então, Rav explica que aqui na Terra a gente vê duas pessoas, os dois fazendo o mesmo ato. A gente entende, os dois são do mesmo nível. בארץ, אותה פעולה שווה. בשמיים זה נקרא מעביר, וזה נקרא לא מעביר. E no Shammai, no Tribunal Celestial, onde é entendido da onde esse veio daquele, da onde é que ele veio, tanto em termos físicos quanto em termos de origem espiritual, é dito esse daqui tá fazendo um ato e aquele não tá fazendo um ato. Mas calma aí, aqui eu tô vendo com os meus olhos de carne que os dois estão fazendo o mesmo ato. Quando não tem dificuldade, não é considerado. Só quando tem dificuldade de sofrimento para fazer tal, que sim é considerado. מהחפץ חיים, שפה בארץ זה נקרא כמיים מכסים. רואים בני אדם, כולם נראים כשווים. E Hafetz Haim explica que aqui na Terra a gente vê como a água do oceano, assim, retinha. Todo mundo parece igual. נראים פני הים, איך הים נראה? שווה. Assim como o mar parece tudo da mesma altura. מה למטה? E o que tem embaixo? זה עומקים, עומקים, רובדים, רובדים, Profundidades e profundidades. זה בלי סוף, לא נגמר העומק. Sem fim, de tanta profundidade. הרובדים של כל מקום ומקום. אומר כך כל יהודי ויהודי. Então assim o Hafetz Haim explica assim a todo judeu e judeu. תלוי מה המקום שהוא בא, Depende de onde ele vem. ותלוי כמה הוא יתאמץ בעבודת השם. E depende do quanto ele se esforçou para fazer sua Avodat Hashem e seu serviço divino. הקדוש ברוך הוא לא מחפש תוצאות. Hashem não está procurando resultado. תדעו לכם, בשמיים תוצאות לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. E o Rav explica que no céu, resultados não interessam a Hashem. מה שמחפש אצלנו? את המאמץ. O que Hashem procura da gente? O esforço. את ההשתדלות, את A vontade, o empenho. הרצונות, הכיסופים. יש הרבה יהודים שלא צריכים ללמוד הרבה. לא צריך להתפלל כמו שצריך. הוא עובר מעברים בחיים. יש לו קשיים, יש לו איסורים, יש לו בעיות. אבל הוא רוצה. השכר שלו בשמיים אין סופי. Então mesmo se a pessoa não consegue muito no seu estudo, na sua reza e na sua Avodat Hashem, mas ele dentro dele está queimando, querendo mais e mais e mais e mais, óbvio que dá para entrar em depressão por isso, né? A pessoa não pode só olhar metade do copo vazio e ficar triste. Ninguém está falando de tristeza, mas é a vontade e aquela motivação de conseguir alcançar aonde ele ainda não alcançou positivamente. Agora explica que o sahar desse, que é a recompensa espiritual desse, lá no céu, é gigante.
mesmo que aparentemente ele não alcance muito. יש אחד, הכל הולך לו בנקל, הכל הולך לו בקלות, הכל הולך לו Em contrapartida, tem outro que para ele tudo é fácil, ele consegue estudar com as horas que ele quer, trabalhar, talvez viver sem trabalhar, porque tem quem dê suporte financeiro, tudo para ele tá fácil. טוב. החובת הלבבות כותב להוכיח את זה, שיש אחד לומד דף גמרא בשנה, E assim o Chovot HaLevavot, o livro Desejos do Coração, ensina que vai ter aquele que vai conseguir fazer o estudo, o entendimento completo de uma página de Guimará por ano, ואחד מסיים ש"ס בשנה, מי יקבל שכר יותר? e em contrapartida o outro vai conseguir terminar todo o Shas Dre Mishnah no ano. E o Rav pergunta, quem vai receber a maior recompensa? זה שהתאמץ על הדף וזה שלא התאמץ על הש"ס? Esse que se empenhou muito em terminar a folha de Guimará, sendo que ele tem que trabalhar, levar os filhos, trazer compras para casa e etc, levar a mãe, trazer e voltar e resolver. No final não sobra tanto tempo para ele estudar, para ele botar a cabeça no estudo. Só que esse vai ser o que vai receber a recompensa maior do que aquele que teve tempo de sentar e estudar tudo, colocando em consideração que esse que sentou estava tudo fácil. Claro que esse que sentou para estudar, ele teve esse tempo, ele teve essa facilidade, ele se empenhou dentro do que ele podia, aí não tem nem comparação. A verdade é que vai ser avaliado de acordo com o sofrimento. Quem mais sofreu, quem mais se empenhou, quem mais se anulou dos seus prazeres para fazer o que deveria, esse vai ser o que vai ganhar mais, independente do resultado. השכר שלו אפסי לעומת זה, יכול להיות שגם יענש עליו. כי יכול לסיים פעמיים את הש"ס. מאיפה E esse que terminou o Shas Dre Mishnah, toda a Torá oral completa, uma vez por ano, pode ser que ele até mesmo receba julgamento e punição por isso, porque talvez ele tenha capacidade de terminar 2 vezes por ano o Shas. הוא מוכיח את זה? אומר שאדם שמרוויח, ככה חובת הלבבות כותב, מרוויח 100,000 שקל בחודש. Aí o Chovot HaLevavot traz um exemplo. Tem aquele que mensal ganha 100 mil shekel por mês. Vou botar em real. 100 mil reais por mês. אז הוא נותן מעשרות, כמה הוא נותן מעשרות? כל חודש הוא נותן 9,000 שקל. Então todo mês ele dá 9 mil reais. מה, זה סכום 9,000 שקל. 9%. אומר חובת הלבבות והוא יענש על ה-9,000 שקל האלה. O Chovot HaLevavot ensina que esse que deu só 9 mil vai ser punido por ter dado só 9 mil. Se eu fazer o cálculo, quem ganha 100 consegue viver muito mais do que o necessário com 20. Vai fazer o que com os 80? Vai começar a pensar em Ferrari, em mansões de ouro maciço e sabe-se lá mais o quê? Esquece, para de entrar onde a má inclinação vai te dominar. Vive bem, até mesmo acima, proporciona para sua família tudo, e o resto do dinheiro que sobrou vai para onde? Óbvio que vai ser cobrado por isso. מה עשית עם 91,000 שקל? מה תעשה עם כל הכסף הזה? ויש אחד מרוויח 10,000 שקל בחודש. Em contrapartida tem outro que ganha 10 mil por mês. כמה הוא נותן מעשרות? Ele vai ter que dar quanto de maaser? 1,000 שקל. הוא אומר, 1.000, 10%. השכר שלו בשמיים אדיר. מה יכול להיות? A recompensa desse que deu 1.000 dentro dos 10 mil vai ter uma recompensa lá no Tribunal Celestial incrível. זה נותן 9,000 ויענש, וזה נותן 1,000 שקל בשכר אינסופי? לא, זה לפי המאמץ של הבן אדם. Falou que tudo é de acordo com o Ma'amatz, que é o empenho, a dificuldade da pessoa. Estejam conosco no estudo de versículo por versículo, trazendo os principais sábios da Torá, para entendermos segredos do mundo e fundamentos da criação através da Torá escrita do Pentateuco, dos 5 principais livros, os livros mais importantes de toda a Torá. Clique aqui embaixo e seja membro e acompanhe a série que estamos fazendo com muito empenho. Tudo de bom e até o próximo estudo.